Na semana passada, uma carta de advogados de alguns dos envolvidos na Lava Jato, e além de outros defensores, causou muita polêmica, por termos muito duros contra a investigação no âmbito da Operação Lava Jato. Alguns até chamando, por exemplo, comparando a Inquisição, por exemplo, ou seja, uma acusação bastante grave. O senhor é um dos signatários dessa carta. Por que essa carta foi feita? Não se trata em absoluto de ataque a nenhuma instituição. Pelo contrário, a carta chama atenção para a necessidade de serem preservados os direitos e garantias constitucionais, entre eles a rigidez da própria jurisdição, pela atuação de um juiz que não esteja comprometido com os fatos, que seja objetivamente imparcial, e isso é pressuposto da atividade jurisdicional. Como nós detectamos, nós, advogados, professores e juristas, muitos vícios na Operação Lava Jato, nós quisemos fazer chegar isto à opinião pública. Muitas vezes a opinião pública se forma e se consolida de forma a interferir no próprio exercício da atividade jurisdicional. O que o senhor achou da reação de procuradores e de juízes a essa carta? Isso pode ter algum impacto, por exemplo, na própria tramitação de um processo do seu cliente, Marcelo Odebrecht? É absoluto. Eu estimo que nós estejamos num país democrático, em que não possam falar apenas os membros da Lava Jato, que, aliás, se utilizam concretamente de planos de mídia para formar a opinião pública no pressuposto, eu diria, na crença de que os acusados são culpados. O juiz Sérgio Moro se manifestou recentemente ao Supremo, dizendo que a defesa de Marcelo Odebrecht até hoje não explicou o significado de algumas expressões que foram encontradas de anotações feitas no aparelho celular do Marcelo. Ele cita, por exemplo, as expressões higienizar apetrechos, trabalhar para anular a investigação, utilização de dissidentes da PF. O senhor pretende explicar o significado dessas expressões ou o senhor acha que isso não é relevante? Essa matéria foi objeto de explicações minuciosas, circunstanciadas de Marcelo Odebrecht no seu interrogatório perante o próprio juiz Moro. Portanto, me surpreende o fato de o juiz afirmar que ele e a defesa não teriam oferecido explicações para as anotações que ele fez para ele mesmo. Segundo dado, essa manifestação do juiz Moro, a que você se refere, ela foi produzida recentemente num habeas corpus em tramitação no Supremo Tribunal Federal, e num contexto em que o habeas corpus já estava pronto para julgamento. Essa intervenção é uma intervenção absolutamente fora de tempo, digamos assim, e bem revela que o eminente juiz Moro não está imbuído de completa isenção no que diz respeito ao processo de Marcelo Odebrecht. O juiz diz também que uma série de empresas da Odebrecht no exterior, empresas que seriam controladas pela Odebrecht, como a Smith Nash, a Arcadex, Hevensor, Golac, foram usadas para pagar, segundo documentos que foram enviados do Ministério Público da Suíça para o Brasil, 17 milhões e 600 mil dólares em propina. Dos 4 chamados núcleos que integrariam a Operação Lava Jato, núcleo público ou de agentes públicos, núcleo empresarial, núcleo financeiro e núcleo político, de todos esses 4 núcleos, todos os delatores ou não conhecem Marcelo Odebrecht ou afirmam peremptoriamente que Marcelo Odebrecht nada tem a ver com qualquer infração penal cometida no âmbito da Lava Jato. Como Marcelo teria que explicar alegadas contas no exterior, quando ele era presidente de uma holding de investimentos, vale dizer, não é uma holding operacional, e portanto, há muitos e muitos anos, há mais de 15 anos, ele não assina um cheque no âmbito das mais de 300 empresas autônomas que integram a Odebrecht, em 21 países. Muito menos teria ele condições de explicar a existência de contas no exterior. Sabe-se que a empresa opera no exterior, as empresas do Grupo Odebrecht, e, portanto, podem ter contas listas no exterior. Mas jamais Marcelo tomou conhecimento da existência de contas ilícitas no exterior. O que se pode concretamente registrar é que, com relação a esses dados mencionados pelo Ministério Público, não há
qualquer elemento que vincule Marcelo Odebrecht, direto ou indiretamente. Só por descabida presunção de todo inaceitável em sede penal se poderia querer vincular Marcelo a qualquer crime no âmbito da Operação Lava Tem Jato. uma avaliação do senhor mais geral sobre a delação premiada, que é essa marca registrada da Lava Jato. Ela veio para ficar? Ela está já se consolidando no marco jurídico brasileiro? Eu me preocupo com a rigidez do sistema de direitos e garantias constitucionais, principalmente na órbita penal. Se nós devêssemos considerar critérios de utilidade, de consequência e pragmáticos para adotar procedimentos, nós teríamos também que admitir a prova obtida por meio ilícito, desde que ela pudesse ser instrumento de revelação de graves crimes, de combate à corrupção e à impunidade. Isso não é possível no nosso sistema. A Constituição brasileira veda terminantemente que uma investigação se desenvolva com violação das regras e das garantias constitucionais. Eu tenho, por petição de princípio, posicionamento contrário à delação. Eu acho que a delação não se compatibiliza com sensíveis direitos e garantias constitucionais aqui no Brasil, como o do devido processo legal, como o da presunção de inocência, como o da proporcionalidade e razoabilidade, como o da isonomia. Não há salvação se nós buscarmos apurar e combater crimes violando a lei e violando a Constituição. Se o parâmetro for este, não haverá salvação.